Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e hoje nós vamos comentar então aí 3 questões que foram cobradas nas provas da Objetiva Concursos, tá? Isso eu tô fazendo para minha turma, que a gente fez um curso aí aos sábados, foram 2 sábados aí, de curso presencial, curso preparatório para o concurso aqui da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, tá? Mas quem quiser aí as questões, basta pedir que eu mando elas. Porém, é só dar uma procurada aí no Google que vai encontrar. São 3 questões que foram aplicadas pela banca da Objetiva Concursos, que é da Prefeitura de Antônio Prado. E o cargo é escriturário, tá ok? Então eu vou ler as questões e vou fazer alguns comentários com vocês em relação ao porquê do gabarito correto, perfeito? Beleza? Então vamos lá. A primeira, então, a banca da Objetiva, ela traz um comando na questão que diz o seguinte: assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é sujeito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando lê esse tipo de questão é analisar o comando da questão. Ou seja, ela está dizendo para nós assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é sujeito, ou seja, ela não está pedindo para a gente fazer uma análise sintática. Então a primeira coisa que nós temos que olhar são os termos sublinhados das 5 alternativas. Então eu vou ler as 5 alternativas com vocês, tá? A letra A diz o seguinte: no escuro, a voz do mentiroso se revela. Na letra B, foram punidos os responsáveis pelo acidente. Na letra C, brilhava na escuridão do céu a lua. Letra D, surgiram muitas notícias falsas. E letra E, a imensidão desta praia causa espanto aos turistas. Então na letra A gente tem como termo sublinhado no escuro. Então a frase está assim, ó: no escuro, vírgula, a voz do mentiroso se revela. Então a gente pode perceber, já que esse no escuro ele está dando uma sensação de circunstância. Então a gente dá para perceber nitidamente que se trata de um advérbio, né? No escuro, vírgula, a voz do mentiroso se revela. É uma frase que está escrita na ordem indireta, pois a ordem direta seria: a voz do mentiroso se revela no escuro. Então a letra A a gente já pode anular de primeira, tá? A letra B, foram punidos os responsáveis pelo acidente. Eu posso ficar em dúvida, vou deixar a letra B. A letra C, brilhava, vírgula, na escuridão do céu, vírgula, a lua. Então dá para ver nitidamente que é um adjunto adverbial deslocado, inclusive ele está entre vírgulas, então muito dificilmente ele vai ser o sujeito dessa oração. Anulamos a letra C. Surgiram muitas notícias falsas. O termo sublinhado é muitas notícias falsas. Pode ser, vou deixar também. E a letra E, a imensidão desta praia causa espanto aos turistas. O que é que causa espanto aos turistas? A imensidão desta praia. Então, esse desta praia que está sublinhado na letra E, ele funciona como um complemento da palavra imensidão. Então esse também não é um sujeito, tá? Porque ele faz parte do sujeito, ele complementa esse sujeito, né? Porque o que causa espanto aos turistas é a imensidão. Então anulamos a letra E e ficamos entre duas. Entre a letra B e a letra D. Vamos de novo ler a letra B. A letra B diz o seguinte: foram punidos os responsáveis pelo acidente. Então olha só. O que eles sublinham na alternativa é o foram punidos. E na verdade, nessa alternativa, os responsáveis pelo acidente é que cumpre o papel de sujeito. Quem é que foram punidos? Os responsáveis pelo acidente. Só que aqui a gente tem um sujeito na voz passiva, tá? Então, o foram punidos, ele é predicado, na verdade, mas ele tá na voz passiva e por isso que ele vem antes do sujeito, que é os responsáveis pelo acidente. Então não é a letra B, nós tínhamos ficado em dúvida entre a letra B e a D, então vamos ver por que é a D. Surgiram muitas notícias falsas, o termo sublinhado é muitas notícias falsas.
O que é que surgiram? Muitas notícias falsas. Opa! Então eu tenho o sujeito do verbo surgiram, que é muitas notícias falsas. A alternativa correta, letra D. Então, retomando nessa questão, analisar em primeiro lugar o termo que está sublinhado. Não é para a gente fazer análise sintática aqui, é para a gente analisar. No escuro, não é, porque é uma circunstância, tá? Desta praia, dificilmente ali no contexto que ele vai estar, porque ele vai estar do lado do substantivo abstrato, que é a imensidão, tá? Então ele vai cumprir o papel de complemento. Brilhava, vírgula, na escuridão do céu, vírgula, lua, que é a letra C, muito difícil, né? Então a gente fica em dúvida entre as duas e vai ver que o foram punidos, ele cumpre o papel de predicado, só que ele vem antes do sujeito, porque esse sujeito está na voz passiva, tá ok? Beleza? Então a correta é a letra D. Na segunda questão, eles vão abordar a regência verbal e eles colocam 3 afirmativas. Eu achei essa questão bem fácil, assim, porque eles pedem, em relação à regência verbal, analisar os itens abaixo. Daí eles botam a primeira. Nas férias, fomos no Pantanal. Segunda alternativa, a empresa não obedeceu ao regulamento. E terceira, há tempos não assistimos a um bom filme. Estão corretos. Então olha só, a primeira, nas férias, fomos no Pantanal. Então vamos analisar essa primeira afirmação. Quem vai a algum lugar. Então nas férias, fomos ao Pantanal e não no Pantanal. Então a primeira afirmação ela já está errada. Se a primeira afirmação já está errada, nós temos nas alternativas. Letra A, somente os itens 1 e 2. Riscamos, porque a primeira está errada. Letra B, somente os itens 1 e 3. Riscamos, porque a primeira afirmação está errada. Então a gente fica com a letra C, a 2 e a 3. A letra D, todos os itens. E a letra E, nenhum dos itens. Então a letra D, a gente já vai riscar também. Por quê? Porque a gente já sabe que a primeira, ela tá errada. Então a gente vai ficar entre a C, que é a segunda e a terceira, e entre a E, que é nenhum dos itens, porque a gente não analisou a segunda e a terceira ainda. Então vamos ver de novo. A primeira tá errada, tá? Nas férias fomos ao Pantanal e não no Pantanal. A segunda, a empresa não obedeceu ao regulamento. Essa tá correta. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Como o regulamento é masculino, vai ser a junção então do artigo a mais o, ou seja, ao. A gente vai ter aí o ao, que é a empresa não obedeceu. Quem não obedece a alguma coisa. Beleza? Então, se a 2 está certa, a gente vai anular a letra E, que é nenhum dos itens. Então a gente só tem uma alternativa, que é a letra C. Somente a 2 e a 3. Mas vamos analisar a 3 para ver se ela está certa? Há tempos não assistimos a um bom filme. Perfeito. Quem assiste a alguma coisa no sentido de olhar, né? De assistir, de olhar. Beleza? Então nessa questão ela está muito tranquila, porque a primeira ela dá muito na cara que está errada, porque quem vai a algum lugar. Então a gente só fica entre duas alternativas, que é a letra E, nenhum dos itens, ou a letra C, a 2 e a 3. Quando a gente percebe que a segunda afirmação está correta, porque quem não obedece a alguma coisa, a gente só tem a letra C para marcar, mas mesmo assim a gente acabou fazendo a análise da terceira afirmação e constatou que é a letra C. Tranquilo? Vamos para a última questão então do vídeo de hoje, que é o seguinte, ó. Eles vão perguntar para nós. Em relação à pontuação, a alternativa incorreta. Essas questões me matam, cara. Eu fico maluco. Eu odeio fazer esse tipo de questão. Chega a me dar um pânico aqui. Porque eu sempre vou procurando a correta. E daí tem várias, meu cérebro entra num... Então, de novo, como eu falei lá na primeira alternativa, na primeira questão, perdão. O que a gente tem que fazer? Ler. Ler o comando da banca. Então ela tá dizendo, ó. A pontuação assinale a alternativa incorreta. Então vamos ver a primeira. A letra A diz assim, ó. O milharal, vírgula, a horta,
e o pasto ficaram mais verdes com as chuvas. Olha, eu acho que tá certo porque ele tá cumprindo uma função aí, a vírgula de enumerativa, né? Então, ó, o milharal, vírgula, a horta e o pasto ficaram mais verdes com as chuvas. Para mim, essa frase está correta. Vamos ver a letra B? Ninguém desconhece que a situação era difícil. Tem uma vírgula antes do que ali. Ninguém desconhece que a situação era difícil. Bom, na letra B eu tenho dois verbos, né? Que é desconhece e era. Então eu já sei que é uma oração subordinada substantiva, que tem esse quezinho ali, que é essa conjunção integrante, cumprindo um papel. E tem vírgula antes desse que. Mas ela pode também ser uma adjetiva, como a gente viu em outros casos. Vamos deixar a B para depois, porque ela é mais complicada. Letra C. Quando eles se mudaram, vírgula, a cidade era uma vila. Tá correta, porque aí a gente tem uma oração subordinada adverbial invertida. Percebam lá, leiam a frase, ó. Quando. Então começa com uma questão temporal. Então ela é temporal, ela está invertida. Sempre que a gente começar com uma oração subordinada adverbial invertida, ela vai vírgula em algum lugar. Embora não mudemos nossos costumes, vírgula, parará, parará. Então, ó, quando eles se mudaram, vírgula, a cidade ainda era uma vila. Corretíssima a alternativa. Letra D. Rubem Braga, vírgula, o maior cronista brasileiro, vírgula, nasceu no Espírito Santo. Nem vou discutir muito, porque ela tá corretíssima também, porque aqui essas vírgulas elas isolam um aposto explicativo do Rubem Braga, dizendo que ele é o maior cronista brasileiro. Então, ó, Rubem Braga, vírgula, o maior cronista brasileiro, vírgula, nasceu no Espírito Santo, beleza? Então tá corretíssima também. Letra E, ele já morou em Santos, vírgula, cidade do interior paulista. Ponto. Então, olha só, aqui acontece a mesma coisa. Tá vendo que ela tá... Essa cidade do interior paulista, ela tá explicando... Ela tá fazendo uma explicação em relação a Santos, que é a cidade do interior paulista, tá vendo? Ó, olha, vamos ler comigo, ó. Ela já morou em Santos, vírgula, cidade do interior paulista. Ponto. E aí a gente só não tem uma segunda vírgula porque essa frase não tem continuação. Aqui a gente tem um ponto final. Então, ela está correta. Vamos voltar lá para B que a gente deixou? Ninguém desconhece que a situação era difícil. Então, a incorreta é essa B. Sabe por quê? Porque ninguém desconhece que a situação era difícil. Esse que a situação era difícil, ele cumpre um papel de objeto direto da oração principal, ninguém desconhece. Lembra lá? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, sempre que o que ele estiver cumprindo a função de oração subordinada substantiva da oração principal, ele não vai vírgula antes, ele não pode ser separado por vírgula antes, porque como ele está cumprindo o papel de objeto direto, ele está cumprindo o papel de complemento dessa primeira oração, então ele não pode vírgula. Então a letra correta é a letra B, de bola. Tranquilo, gente? Então foram 3 questões relacionadas à sintaxe, uma sobre sujeito, uma sobre pontuação e uma sobre regência, para esclarecer um pouco as dúvidas de vocês, valeu? Qualquer coisa aí me peçam que eu envio as questões, ou se não é só procurar lá. Que é banca objetiva. Prefeitura de Antônio Prado, cargo de escriturário, valeu? Tamo junto e até a próxima, beleza? Show, fui!